Hoje é dia de Vascão em campo, hoje é dia de Vasco contra o Ceará, jogo que acontece às 8h30 da noite em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo você vai ver a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais. E o Fernando Diniz deve fazer algumas mudanças. O lateral esquerdo Lucas Piton está fora da partida. Com isso, o uruguaio Pumita Rodrigues assume a titularidade. Os volantes Tietê e Hugo Moura estão fora também. Com isso, Matheus Carvalho e pode ter estreia do zagueiro colombiano Carlos Cuesta como titular. O árbitro da partida também já está definido. Se você não me conhece, o meu nome é João. Vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 150 likes. Dá aquela moral pra gente, clica no botão de hypar, porque ajuda a divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Beleza? Ajuda aí, estamos perto de chegar à marca de 13.050 inscritos. Então ajuda a gente aí, beleza? Agora vamos para as informações porque tem novidades pra gente poder falar sobre o jogo de hoje. Vamos começar falando sobre o árbitro da partida que já está definido. O árbitro da partida de hoje entre Vasco e Ceará vai ser o Matheus Candançan de São Paulo. Um árbitro bastante conhecido pelo torcedor vascaíno. A gente tem que ficar de olho na arbitragem, principalmente porque a gente foi prejudicado nos últimos jogos aí que teve, contra o Botafogo no jogo da ida pela Copa do Brasil, no jogo também pelo Campeonato Brasileiro contra o Sport, a gente foi muito prejudicado também. Então a gente tem que sempre ficar de olho na arbitragem brasileira, ainda mais contra o Vasco da Gama. Então o árbitro já está definido para a partida de hoje, vai ser o Matheus Candançan que apita o jogo entre Vasco e Ceará. Qual é a sua opinião? Conhece o árbitro? Não conhece? Deixe sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. Bom, pessoal, hoje pode ter estreia, tá? Segundo o Atenção Vascaínos, desfalques conhecidos e estreia na relação. Sem Piton e Tietê machucados na quinta-feira, né? Saíram machucados do jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Tanto o Tietê e tanto o Lucas Piton estão fora da partida de hoje. Com isso, o Hugo Moura também está suspenso. O Hugo Moura não saiu machucado, mas está sim suspenso porque tomou o terceiro cartão amarelo contra o Sport. O Vasco tem novidade, principalmente na zaga, né? O zagueiro colombiano Carlos Cuesta vai ser relacionado para a partida de hoje, né? Contra o Ceará, às 8h30 da noite em São Januário. Outra informação importante é que o Leandrinho, lateral esquerdo, está de volta à lateral esquerda como opção, assim como o jovem Paulo Ricardo, né, o Paulinho, que o Atlético Mineiro queria, na lateral direita. A expectativa pela confirmação de Robert Renan, zagueiro que se destacou no jogo contra o Botafogo, entrou muito bem, bateu aquele pênalti, né, que o pessoal imaginava que ele iria perder, enfim, não perdeu e entrou muito bem na partida, deve ser titular, tá, o Robert Renan ao lado do Pumita Rodrigues, improvisado na lateral esquerda, tá? Com isso também o Matheus Carvalho entra ali no lugar do Tietê, que tá machucado. São 24 atletas que já se concentram na parte da noite de ontem, né, no hotel na Barra da Tijuca. Então, informação importante pra gente poder saber. Então, como a gente acabou de falar, o Pumita Rodrigues, lateral direito, vai ser o escolhido, foi o escolhido do Fernando Diniz para ser o titular na partida de hoje contra o Ceará na lateral esquerda. Eu espero que ele faça uma boa partida. Contra o Botafogo ele entrou muito bem, na minha opinião. Gostei do Puma ali. Claro que ele vai errar alguns lances, né? É um lateral que não é nada de extraordinário, mas acabou entrando bem contra o Botafogo e eu espero que faça uma boa partida hoje contra o Ceará. A gente sabe que o Pumita, ele tem aquela dificuldade defendendo, né, marcando. Ele tem aquela dificuldade, o Fernando Diniz tem que preencher ali para ele ter mais uma ajuda, né? Querendo ou não, na lateral direita a gente tem o Paulo Henrique que dá conta 100% do serviço. Então o Piton, para quem não sabe, pessoal, sofreu uma lesão na panturrilha, né, e deve desfalcar o Vasco por 2 semanas aí, tá? Então é importante a gente saber sobre isso. Não sei nem se o Piton joga contra o Flamengo, né, no final de semana que vem. A gente tem que ficar atento em relação a isso. Bom, vamos falar sobre a partida de hoje, onde você pode assistir ao vivo o jogo de hoje, horário, escalações e tudo mais sobre a partida. Veja também desfalques, arbitragens e outras informações. Vasco e Ceará entram em campo hoje, às 8h30 da noite, horário de Brasília, 20h30, né? Então o pessoal que mora em lugares que é horário adiantado, horário, né, na frente, enfim, atrasado, enfim. Deste domingo, em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O encontro tem transmissão tanto do Premier e tanto do Sport TV, tá? Então, não vai ter canal aberto transmitindo o jogo de hoje entre Vasco e Ceará.
Então, cara, você vai ter que aí ou assinar o Premiere ou então assinar o Sport TV, né? É importante você saber sobre isso, beleza? Então tá aqui, ó, o time de Fernando Diniz renovou o embalo com a classificação nas semifinais da Copa do Brasil no clássico contra o Botafogo, nos pênaltis na última quinta-feira. Agora a equipe busca a virada de chave para voltar a vencer como mandante no Campeonato Brasileiro e ganhar um respiro na briga contra o rebaixamento. A última vitória do Vasco em São Januário pela competição aconteceu há quase 4 meses, no dia 17 de maio, né, contra o Fortaleza. O Ceará chega para o confronto após ser derrotado pelo Juventude, em casa inclusive, né, pela 22ª rodada, e com a derrota o Vovô viu a distância para o Z4 diminuir e se tornar preocupação. O fato é que o Alvinegro teve tempo para trabalhar durante a pausa para a data FIFA e encerrou sua preparação para o jogo. Lembrando que o Ceará vai estar melhor fisicamente do que o Vasco, né? O Vasco jogou no meio de semana, o Ceará não, só ficou ali treinando e tudo mais, né? Se preparando para o jogo. Então, o Ceará fisicamente vai estar melhor que o Vasco na partida de hoje. Bom, a transmissão do jogo de hoje, como eu falei, vai ser no Sport TV e tanto no Premiere, tendo os dois canais ali, você acessando, tendo a assinatura, você vai conseguir assistir o jogo do Vasco tranquilamente no dia de hoje. Bom, vamos falar sobre a provável escalação do Ceará primeiro, depois a gente vai para a provável escalação do Vasco da Gama. O Ceará, técnico Léo Condé, com 23 jogadores relacionados para o confronto, o técnico Léo Condé terá o retorno do zagueiro William Machado, peça fundamental na espinha dorsal do Ceará, e também de Fernandinho, e dos laterais Matheus Bahia, Rafael Ramos, ambos recuperados de lesão. Por outro lado, 4 jogadores também ficaram lá em Fortaleza e não viajaram para o jogo. O meio-campista Lucas Mugni, que é um destaque do Ceará essa temporada, Matheus Araújo, Luca e Zanocelo. Os dois últimos ainda não estrearam com a camisa do Vovô. O Ceará terá 9 jogadores pendurados, inclusive, tá? Então a provável escalação do Ceará para a partida de hoje contra o Vasco da Gama é: no gol, Bruno, dupla de zaga, William Machado e Marlon, lateral direito, Fabiano Souza, lateral esquerdo, Matheus Bahia, dupla de volante, Diego, né, Dieguinho que fala, Richardson, mais pra frente, meio campista, Lourenço, ponta direita, Galeano, ponta esquerda, Ailon e o centroavante, o ex-Vasco da Gama, Pedro Raul. Hoje eu tô com medo daquela lei do ex, né, cara? Ela sempre acontece e tomara que não aconteça dessa vez ali contra o Vasco da Gama, né? Eu espero que ali algum jogador do Vasco, não lembro que algum jogador jogou no Ceará, mas enfim, eu espero que não aconteça a lei do ex, né? Principalmente com o Pedro Raul. E a torcida do Vasco vai vaiar com certeza absoluta o jogador, né? Então a arbitragem para a partida de hoje, como eu falei, já tá definida. Vai ser o Matheus Delgado Candançã. O assistente 1 vai ser a Neuza Inês Bach. Assistente 2 vai ser o Daniel Paulo Zioli e o VAR vai ser o José Cláudio Rocha Filho, beleza? Falando um pouco agora sobre a provável escalação do Vasco, do técnico Fernando Diniz, com a suspensão de Hugo Moura pelo 3º cartão amarelo, Robert Renan, zagueiro aí que entrou muito bem na partida contra o Botafogo no meio de semana, treinou entre os titulares na última atividade e deve iniciar ao lado direito da defesa para formar a dupla de zaga com Lucas Freitas. Fernando Diniz também não conta com Lucas Piton e Tietê, como a gente já falou, lesionados, né? E o meio-campista vai ser o Matheus Carvalho, que assume a titularidade. Cara, pra você ver o nível do Paulinho, né? O Paulinho conseguiu perder a vaga de um substituto, talvez, pro Matheus Carvalho, que a gente sabe que é um volante muito limitado, né? Enfim. E também o Pumita Rodrigues vai ser improvisado na lateral direita. Vamos pra provável escalação do Vasco, pessoal? Tá aqui, ó. Agora aqui no nosso canal a gente vai fazer isso aqui, né? Tem um campinho agora pra gente poder mexer, fazer o que quiser aqui no campinho, ó. Mexe, faz o que quiser, tudo certinho. Então essa é a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais, tá? É o seguinte, no gol, Léo Jardim com a camisa número 1, lateral direito com a camisa número 96, Paulo Henrique, lateral esquerda, improvisado, né? Pumita Rodrigues com a camisa número 2, o Puma ali que é lateral direito, mas vai jogar no lugar do Lucas Piton como titular. A dupla de zaga, segundo informações do GE Globo, essa aqui é a provável escalação segundo o Globo Esporte, tá, pessoal? Vai ser Lucas Freitas e Robert Renan. Então é importante a gente saber sobre isso, por quê? Porque o Robert Renan é canhoto.
ele joga no mesmo lado que o Lucas Freitas. Então o Fernando Diniz vai colocar 2 jogadores canhotos, um na direita e um na esquerda. É importante a gente ficar de olho nisso aí também. Bom, a dupla de volante do Vasco vai ser o número 88, Cauã Barros, que vem jogando muita bola ultimamente. O outro volante vai ser o Matheus Cocão, com a camisa no 85. Meio campista, com a camisa número 10, Felipe Coutinho. Ponta direita, Ryan, com a camisa número 77, né? Vai jogar na ponta direita pelo Vasco. Na lateral esquerda, Nuno Moreira com a camisa 17. E o centroavante, ele, o capitão Pablo Verrete com a camisa 99. Essa é a provável escalação do Vasco. Pode ter algumas mudanças? Pode sim, tá? E eu creio que talvez possa ter essa mudança aqui, ó. O Robert Renan sai do time e entraria talvez o Cuesta, né? O Cuesta talvez seria titular na partida de hoje. Lembrando que o Cuesta vai ser relacionado, se é 100%. O Vasco ainda não divulgou a lista de relacionados, né? Então é importante a gente saber sobre essa situação. Então eu chuto a dizer, se o Robert Renan não jogar, talvez o Cuesta vai fazer sua estreia como titular na partida de hoje contra o Ceará. Lembrando que o Cuesta vai fazer sua primeira partida, né? Então por isso o Fernando Diniz não deve colocar ele como titular na partida de hoje. Mas foi o que eu falei pra vocês. O Robert Renan e o Cuesta, a tendência é eles serem titulares. Apesar que o Lucas Freitas também tá jogando muita bola. Então, vamos ver se hoje o Fernando Diniz vai improvisar ali o Robert Renan como titular, aí o Cuesta sairia, né? Ou então o Robert Renan vai pro banco de reservas, porque ele entraria no lado ali no lugar do Lucas Freitas, mas o Lucas Freitas não vai pro banco, e aí o Cuesta talvez assumiria a titularidade. Poderia ser, vamos esperar, vamos aguardar ali 1 hora antes do jogo pra gente ver o que o Fernando Diniz vai fazer e aprontar pra partida de hoje, né? É importante a gente falar sobre essa situação, é um jogo importantíssimo pro Vasco, né? O Vasco da Gama, que na classificação do Brasileiro tá numa situação ali perigosa, apesar que a gente, tá motivado agora, se classificamos para as semifinais da Copa do Brasil, mas a gente tem que lembrar que a gente não tá bem na classificação, tá? A gente não tá bem, tá aqui, ó, classificação do Campeonato Brasileiro pra vocês na tela, né? O Vasco da Gama tá aqui, ó, em 15º colocado com 22 pontos. Claro, lembrando que o Vasco tem um jogo a menos, né, contra o Bahia, então é importante lembrar sobre isso, apesar que outros clubes ali embaixo também estão com um jogo a menos, né? O Vasco tá com 21 jogos, vai pra 22, o Santos também vai pra 22, o Santos tá com um jogo a menos, o Juventude também tá com um jogo a menos, o Sport tá com 2 jogos a menos, apesar que o Sport também já tá praticamente rebaixado, né? Mas enfim, é importante saber sobre isso. Fortaleza também tá com jogamentos em relação a isso. Então, pessoal, é isso, tá? O Vasco tá em 15º colocado, o Vasco ganhando a partida de hoje sobe pra 25 pontos, aí talvez passa o Grêmio, dependendo do saldo de gols, então seria, cara, subir ali de posição importantíssimo nessa temporada, né? Lembrando que o Atlético Mineiro enfrenta o Santos hoje, né, às 4 horas da tarde, então vamos torcer para um empate, aí seria bom, porque o Galo iria para 25 e o Santos para 23, né, então seria bom um empate aí desses dois times, né, então é importantíssimo pra gente poder saber em relação a isso. Hoje tem Juventude e Flamengo, né? Quero ver pra quem vocês vão torcer, pro Flamengo ou pro Juventude? Porque o Juventude ali, se ganhar, vai passar o Vasco se o Vasco perder a partida de hoje, né? O Juventude vai pra 23 e o Flamengo... Não, o Juventude, na verdade, vai pra 24, né? E aí, passa o Vasco da Gama. Enfim, e o Flamengo tá em primeiro colocado ali, então a gente não sabe o que faz, né? Eu torço pro Flamengo, né, pra ganhar, pra ficar longe do Juventude do Vasco, ou torço pro Juventude pro Flamengo não ganhar nada. É uma decisão difícil, mas enfim, é importante a gente saber sobre essa situação, tá bom, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal que é muito importante, estamos próximos de chegar a marca aí, ó, de 13.050 inscritos, então se inscreve, deixa seu like, clica no botão de hypar, tem muita gente que assiste o vídeo e não clica no botão do like, cara, o que custa pra você? Não custa nada, não vai tirar nada do seu bolso, só você clicar no botão do like, vai ajudar pra caramba o nosso conteúdo, beleza? É isso, se Deus quiser hoje, vitória do Vascão. Quero que vocês comentem embaixo quem vai fazer o gol da partida de hoje, qual vai ser o placar e quem vai fazer o gol, beleza? Tamo junto, abraço a todos, saudações vascaínas. Lembrando que talvez daqui a pouco vai ter live minha aqui no canal, direto de São Januário, andando por lá e mostrando pra vocês. Tamo junto, gente, abraço a todos, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas.